Salve, salve, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos para a Semana CPA, que é um material que eu preparei com muito carinho para que você seja aprovado ou aprovada na CPA 20 ainda esse ano. Você sabe, né? Aqui na LS Educação, nós somos o recordista de aprovações na CPA 20. Então, com toda essa expertise, eu separei material que vai certamente te ajudar demais lá na sua aprovação. Boa aula! Assista ao máximo que você conseguir e lembre-se, a distância entre você e seus sonhos chama atitude. Bora estudar. 4. Carreguei em previdência aqui, hein? O estagiário está pensando em fazer uma previdência para poupar recursos para sua aposentadoria. Estagiário, você não pode se aposentar, você não vai me deixar sozinho. Sobre esse produto, analise as afirmações. Show. Deixa eu ajeitar aqui, tá calor, gente. Vamos lá. Se optar por um PGBL, ele pode ter benefício do diferimento no imposto de renda de até 12% da renda bruta. Correto, né? Porque o que é a possibilidade de diferimento? É você pagar no futuro. Como eu falei, diferimento é tudo que eu estou jogando para o futuro. Quando eu faço uma aplicação em PGBL, eu posso abater até 12% da minha renda bruta anual para pagar menos imposto de renda. Perfeito? Perfeito. Então, essa está correta, portanto, tá bom? Beleza? 2. Previdência privada não possui vantagem tributária para fins sucessórios. Está errada, né? Então está errada. Vamos botar aqui vermelho, ó. Errada. Por que está errada? Porque a previdência privada é inclusive instrumento de planejamento sucessório. O que é o planejamento sucessório? Da sucessão. Quando eu morrer, quem vai ficar com meus bens ou minhas dívidas, sei lá? Quem vai ficar com as coisas que eu tenho? Os meus herdeiros. A previdência privada, ela facilita isso porque ela não passa por inventário. Inventário é o processo que se faz para contar, inventário, é para contar quantas os bens o morto deixou. Deixou um carro, deixou uma casa, deixou um cachorro, papagaio, sei lá. Isso é um inventário. Esse processo é feito por um advogado e tem custas, ok? Além disso, além das custas do advogado, eu tenho que pagar o imposto de transmissão. Eu tenho que pagar o imposto até quando morre, sim, ITCMD. Esse imposto de transmissão por causa de morte ou de doação. Se eu morrer, ou quando eu morrer, né, eu tenho que pagar, ou eu não, né, vou estar morto já. Quem vai receber meus bens vai pagar ITCMD, que é o imposto de transmissão por morte, tá? E a previdência, qual é a vantagem dela? Ela não passa por inventário, então tu ganha tempo nisso, não precisa passar pela essa averiguação de o que tem, e não paga ITCMD, não tem tributo sobre a transmissão. Então, sim, não possui vantagem tributária? Tá errado. Tem vantagem tributária, sim, da sucessão, tá? Passa para os meus herdeiros diretamente, os herdeiros que eu escolhi, né? Ou os herdeiros legais. VGBL possui isenção de imposto de renda? Não! Nenhuma previdência tem isenção de imposto de renda. O que tem é o PGBL, que tem a vantagem tributária do diferimento dos 12%, mas não é isenção. Aí ele pergunta, aqui o pega ratão, está incorreto o que se afirma em... Está incorreto o que se afirma em... Então, opa, espera aí. Aqui também está errado, né, gente? Eu vou fazer o mesmo padrão que eu fiz antes ali. Então, está incorreto. Aqui está errado também, né? Então, está incorreto o quê? 2 e 3. Letra B de Brasil. Tá? Porque a primeira está certa. E eu quero os incorretos, né? Lembrando aqui, ó, pega ratão. Os incorretos, tá bom? Então, B de Brasil, resposta para você. O estagiário contribuiu sua vida inteira para o plano Shark de Previdência VGBL com características abaixo. Conforme abaixo. Regime progressivo, 15 anos de contribuição, resgate único, VGBL. Em relação à tributação, qual a alternativa correta? Vamos entender isso aqui no detalhe. Vamos lá, galera, vamos lá. Bom, vamos por partes aqui, tá? Primeiro que na tributação, quando eu vou na previdência, perdão, com relação à tributação, eu que escolho se eu quero regime progressivo ou regime regressivo. O regime regressivo, ele vai, como o próprio nome diz, regredindo conforme o prazo. Então, aqui para o regime regressivo, o que me importa somente é o tempo, é o prazo que eu fiquei. No regime progressivo, ele vai progredindo conforme a renda. Então, o que me interessa é a renda do cidadão, é a renda do investidor, é a renda de quem está resgatando. Progressivo progride conforme a renda, regressivo regride conforme o prazo.
Para o progressivo, o que importa é só a renda, não importa prazo. Para o regressivo, o que importa é só o prazo, não importa a renda. Beleza? Maravilha, legal. Eis que o cara ali, que é o estagiário, ele escolheu o regime progressivo. Progressivo. E no progressivo, conforme eu ensinei pra vocês já, o que importa, primeiro que ele sempre, né, no regressivo também é assim, tá? É só no resgate que vai ter meu imposto de renda, porque é uma previdência. Segundo, que conforme eu te falei, o que importa é a renda. E aí, na hora do resgate, a seguradora tem um problema. Ai, a seguradora fala assim, caramba, eu não sei a renda desse cara. Qual será a renda desse cara? Será que é alta? Será que é baixa? Então, quando a gente escolhe o regime progressivo, né, o governo pegou e falou para a seguradora assim, olha, eu sei que você não sabe a renda da pessoa. Então vamos fazer o seguinte, para facilitar o seu trabalho, já que você não é, né, o imposto de renda, você não é lá a Receita Federal, que tem acesso à renda da pessoa, então seguradora, para facilitar para você, né, já que você tem muita dúvida em relação a qual que é efetivamente a renda desse cara, você vai deduzir sempre 15% na fonte. Independente de qual valor, você vai deduzir 15%. Tá, Lucas, mas pode ser injusto, pode ser que ele tenha uma renda muito alta e tenha que pagar 27,5. Calma. Ou pode ser que tenha uma renda muito baixa e não tenha nem que pagar os 15. Calma. Então o que acontece? Na fonte, a seguradora vai sempre reter um dedo duro de 15%. E aí, eu, contribuinte, vou fazer na minha declaração anual de ajuste, que eu tenho que fazer para a Receita Federal, para ver se eu tenho que pagar mais, chegando até 27,5, ou eventualmente deduzir, ou me devolver, ter uma redução do que eu paguei. Porque eu já deixei 15 na fonte. Por quê? Porque a seguradora não sabe a minha renda. Então, no progressivo é sempre 15% na fonte. E eu faço a declaração anual pedindo a dedução, né, a restituição, melhor dizendo, ou complementando, se eu tiver que pagar mais. Então, vamos lá. Como é progressivo, a gente já sabe, 15%. Então, letra A, sofrerá tributação de 10%. Não, é 15%. B, sofrerá tributação na fonte, conforme sua renda. Não, independe da renda, é sempre 15%. E depois eu faço o ajuste na declaração anual. Tá fora. Sofrerá tributação de 10 na fonte. Não, não é 10. Agora sim, letra D. Sofrerá tributação, fica no cantinho. Sofrerá tributação de 15 na fonte, independente do prazo, e fará, obrigatoriamente, o ajuste na declaração anual. Porque aí eu faço o ajuste e eu recebo a restituição, ou eventualmente pago a diferença, chegando até 27,5 no máximo. Letra D de dado, portanto. O estagiário deseja fazer aportes mensais no fundo Shark VGBL de Previdência Complementar. Previdência. Durante a fase de diferimento, o que é a fase de diferimento? É o seguinte, deixa eu pegar aqui uma página em branco para mostrar para você isso aqui, tá? Então, o que é um plano de previdência? Plano de previdência é um plano onde eu vou, né, por vários momentos, vários meses, ou num aporte único, mas vamos encarar que seja mensalmente aqui, eu coloco o dinheiro lá numa piscina chamada previdência, ok? Previdência. Quando eu ficar velhinho, vai passando o tempo e eu fico velhinho, nossa, tô idosinho aqui com a bengala, né? Tá estranho isso aqui, parece uma outra coisa, mas enfim, tô com a minha bengalinha aqui, idosinho, caramba, chegou a hora dessa piscina me dar o dinheiro, né? Porque eu coloquei na piscina por vários anos, agora chegou a hora da piscina me dar o dinheiro, ou uma gaveta, como queiram, a melhor definição seria uma gaveta, porque a previdência privada é uma gaveta. Então a previdência começa a me pagar, eu que escolho, né? Olha, renda mensal vitalícia, olha, resgate único, como queiram, tudo bem? Então aqui eu tô jovem, ok? Aqui eu tô idoso. Legal, legal, Lucas, maravilha. Esse período onde eu estou realizando os pagamentos, esse período aqui, onde eu estou enchendo a minha gavetinha, que depois eu vou pegar o benefício, aqui é benefício, ok? Aqui é benefício. Nos resgates são os benefícios. Esse período que eu estou pagando chama período de diferimento. Diferimento. Diferimento é diferir, é fazer alguma coisa para colocar no futuro. Então eu estou diferindo uma renda, estou plantando uma renda.
Por isso a palavra diferimento. Então, no período de diferimento, ele vai pegar, colocar mensalmente esse dinheiro, né? Pode ser mensal, um aporte único, tudo bem, numa previdência. Ok? Previdência. Essa previdência, ela pode cobrar taxa de administração e, eventualmente, taxa de carregamento. Taxa de administração, o valor que ele cobra mensalmente por administrar o meu dinheiro, ok? E a taxa de carregamento é como se fosse um pedágio que eu pago cada vez que eu vou entrar. Cada vez que eu carrego, cada vez que eu aporto, cada vez que eu faço investimentos nessa fase de diferimento. Logicamente que, quanto menor a taxa de administração, melhor. Porque ele me cobra menos para cuidar do meu dinheiro. E quanto menor a taxa de carregamento, também é melhor. Porque eu pago menos pedágio para entrar. Portanto, fica mais dinheiro meu lá dentro. Então, a gente não tem muita dúvida sobre isso. Lógico que taxa de administração menor, taxa de carregamento também. Só que tem um tal de repasse do excedente financeiro. O que é excedente financeiro? Perceba que eu não estou aqui para te dar a resposta, né? Olha, é a resposta C. Não, estou aqui para explicar tudo para você, porque ao entender, você não precisa decorar nada. O que é esse excedente financeiro? É o seguinte, tá? Um fundo de previdência é um fundo, tá? Então ele fala assim, olha, eu te cobro 2% ao ano de taxa de administração. Ok? Maravilha, legal. Então, um pedacinho do que você deixa lá dentro, ele te cobra taxa de administração. Aí vamos supor que esse fundo aqui, ele então tem esse 2%, que é a sua receita do fundo. Então ele teve isso aqui de receita. Ok? Nossa, isso aqui é de receita. E aí arrecadou todos os 2% de todo mundo, teve isso aqui de despesas. Sobra um pedaço aqui de excedente financeiro. Para o fundo, ele excedeu, é um excedente financeiro, uma sobra. Tem fundos que pegam esse excedente financeiro, vamos supor que tenha sobrado 100 aqui, só botar um número, tá? Um pedaço dele, ele distribui para o cotista. Tá, 30 eu distribuo para ti. Então ele distribui um pedaço do que sobra. Ele fala assim, olha, se sobrar lá no final, eu te dou um pedaço desse excedente financeiro. Então, com isso a gente entendendo os conceitos, a gente pode responder isso aqui. Vamos lá. Então, ele deveria optar um plano com taxa nananã de administração, maior ou menor? Com certeza menor. Com uma taxa nananã de carregamento, menor também, lógico. E que tem uma distribuição maior ou menor do excedente financeiro? Maior. Quanto maior o excedente financeiro que ele distribui, mais o cotista vai ganhar dinheiro com esse fundo, logicamente. Portanto, letra D de dada a resposta para você. O estagiário está analisando o comportamento de alguns ativos, A e B, que são demonstrados em 3 gráficos conforme abaixo. Cai gráfico lá, vocês começam, meu Deus, eu não sei. Calma. Isso é um gráfico de correlação, tá? E correlação, eu vou ensinar um macete para vocês nunca mais esquecerem. Olha, deixa eu explicar a teoria, né? Correlação é como que 2 ativos se correlacionam. Como que o ativo A se correlaciona com o ativo B. Como que eles se dão, se eles são amiguinhos ou não. Por que isso é importante? Porque quando eu vou construir uma carteira, se eu pego só ativos que vão sempre na mesma direção, eu não estou diversificando a minha carteira. Sabe aquela história? Não coloque todos os ovos numa cesta só. Essa é a ideia, para você ter diversificação. Para, por exemplo, eu deveria ter na minha carteira uma empresa, tô chutando, tá inventando, não que deveria ter, não é uma, digamos assim, orientação de investimento. Deveria ter aviação, um pouco, e bancos. Agora eu tô diversificado, porque são setores que não tem um a ver com o outro. Então, olha, saiu uma notícia muito ruim para a aviação cai. Bancos não vai cair o setor bancos com isso. São desconexos. Agora, se eu tenho Latam e Azul, ambos de aviação, e dá uma notícia ruim para a aviação, ambos caem. Ou ambos sobem, claro, mas eu não estou diversificando a minha carteira. Consegue entender? Então, a correlação é importante para ver como que eles se correlacionam. Então, a correlação é o seguinte, tá? Deixa eu pegar aqui uma página em branco. E a correlação é um número que, como que eu e você nos correlacionamos. E ele pode ir de 1, passa pelo 0, até mais 1. É de menos 1 a mais 1, né? Os ativos se correlacionam de menos 1 a mais 1. A prova pede, em geral, esses 3 números. Que você entenda aqui que é o mais... De novo, pode ser qualquer número, tá? Pode ser 0,7, pode ser menos 0,13, assim vai, tá? Mas a prova, ela pede os extremos e o meio. Ou seja, que você entenda o que é o menos 1, o que é o 0 e o que é o mais 1.
As dois da ponta e o do meio. Então vamos entender, já que eu já te expliquei um pouquinho da teoria, como que são esses caras se correlacionam com um macete que eu faço. Olha só. O ativo A sobe e o ativo B cai. Ou seja, eles andam em direções opostas. Se você tem um amiguinho que ele chega e você sai, você anda em direção oposta dele, você gosta menos dele. Isso é correlação -1. Eu gosto menos de você, você chega e sai. Beleza, esse é o -1 então, o extremo lá na ponta. Beleza? Legal. Se o ativo A vai para cima e o ativo B vai para cima também, ou seja, um é puxa-saco do outro, é um amigo que você gosta mais, eu gosto mais de você, você vai e eu vou. Então é correlação +1. Ok? Já, se o ativo A sobe e o ativo B, nem aí, não, né? Não fede nem cheira. O cara vem, eu fico aqui. O cara sai embora, eu fico aqui também, ele é 0 para mim. É correlação 0. Não se explica um pelo outro. Então, se a gente for ver isso com um macete aqui na questão, é bem claro, né? Olha só. Aqui o ativo A subiu e o ativo B caiu. Direções opostas, eu gosto menos. Aqui eles estão puxa-saco. E aqui um não se explica pelo outro. Ou seja, -1, 1 e 0. -1 mais 1, né? E 0. O estagiário investidor está em uma conversa com os amigos sobre os riscos presentes nas aplicações. E ele faz as afirmações abaixo. 1. Se o emissor deixar de honrar seus pagamentos em um título, isso é denominado risco de crédito. Perfeito, tá? Risco de crédito começa com C. C de calote. A gente falou, caiu na semana passada essa aqui, tá? A gente falou lá no início, né? Quando eu empresto meu dinheiro no banco, no CDB, tem risco dele não me pagar, dele não honrar a dívida. É risco de calote, risco de crédito. Faltou o crédito, ele não pagou. Você quando empresta dinheiro para um amigo seu, você emprestou para o seu amigo, você está correndo com o risco de crédito dele, de ele quebrar e não te pagar. Isso é risco de crédito, tá? Essa é a ideia, beleza? Então, número 1, deixa eu botar verde aqui, está certíssimo. 2, quando um ativo não pode ser vendido pelo seu preço justo, por falta de compradores, o que é falta de compradores? O mercado está seco. Ou seja, eu boto para vender esse telefone por 5 mil, não tenho compradores, o mercado está seco. Seco. Ou seja, está sem liquidez. Quando não consigo vender por falta de compradores, ou vendedores, no caso seria comprar, o mercado não tem liquidez. Sem liquidez, o mercado está seco. Não tem comprador nem vendedor. Essa é a ideia, tá? Então ele fala que é risco de mercado e não é. É risco de liquidez. E 3, com diversificação pode-se reduzir o risco de mercado muito próximo a 0. Não, eu não consigo reduzir, porque com a diversificação eu consigo reduzir o risco da ação em si, né? Mas eu não consigo reduzir o risco, chama de risco sistemático, tá? O risco sistemático, que é o risco do sistema como um todo, tá? E um risco de impeachment, por exemplo, o risco da Covid, por exemplo, isso afeta todos os ativos, né? E não especificamente um ou outro. Então eu não consigo reduzir muito próximo a 0. Risco nunca vai chegar a 0. Essa é a ideia. Então, somente a 1 está correta. Beleza, turma? O estagiário é um investidor que tem um planejamento de aposentadoria para o seu futuro. Ele está realizando aportes em PGBL. Sobre essa opção de investimento, analise as informações abaixo. Olha só. PGBL tem um P aqui e esse P é de pode deduzir. Ou seja, o que eu colocar num PGBL, eu posso deduzir da minha base de cálculo do imposto de renda. Até 12% da minha renda bruta. Esse é o máximo que eu posso deduzir. Ok? Então, se eu tenho uma renda bruta anual de 100 mil reais, eu posso colocar até 12 mil reais em um PGBL. Que ele vai gerar uma despesa dedutível, eu vou pagar menos imposto de renda, portanto. Ok? Esse PGBL, porém, quando eu pedi o resgate, como eu tive uma dedução no aporte, quando eu pedi o resgate, e ele tributa somente no resgate, como previdência, ele vai tributar sobre o valor total. Né? Porque como ele é um PGBL, eu tive a dedução no aporte, quando eu coloquei a grana, lá no resgate, eu tributo sobre o valor total. Pego o total e vai ser tributado. Ok? Essa é a ideia. Vamos lá ver o que está certo e errado. 1. Os aportes nesse tipo de previdência podem ser deduzidos do IR. Perfeito. Se a limitação de valor está errado, tem limitação de 12%. Ok? 12% da minha renda bruta anual.
2. A tributação ocorre sobre o valor total, somente no resgate. Deixa eu botar de verde aqui, tá bem certinho. Ocorre somente no resgate sobre o valor total. Existe uma rentabilidade mínima garantida nesse tipo de investimento. Não tem rentabilidade mínima garantida, ok? Você vai ser conforme os ativos que vão compor a carteira desse fundo. Porque, Lucas, você falou que é um fundo. Sim, Previdência é um fundo. É um fundo de Previdência. Ele pega os recursos dos participantes e investe em ativos. Então, fundo de Previdência. Tá bom? Então, letra C de casa é a resposta para você. O estagiário possui uma carteira de investimentos com vários ativos. Em movimento estratégico, ele decide aumentar a duration de Macaulay dessa carteira. Sendo assim, necessariamente. O que é duration? Duration, duração. Ou seja, prazo dessa minha carteira. Prazo. Os títulos, eles têm prazos, né? O tempo que o seu dinheiro vai ficar lá naquele título. Tempo que você vai emprestar para o seu amigo. Se eu emprestei para você um dinheiro, você vai pagar daqui a uma semana, a duration é de 7 dias, uma semana. O prazo desse meu risco com você. Aí você pega e fala assim, posso te pagar ao invés de uma semana, daqui a 10 anos? A duration vira 10 anos, fica muito maior a duration. Se fica muito maior a duration, quanto mais duration, mais prazo, mais risco, porque eu tenho mais incerteza em 10 anos. Essa é a ideia. E quanto mais risco, mais oscila a minha carteira. Então olha a pegadinha, né, que a questão trouxe. O rating de crédito será alterado. Rating de crédito é a capacidade de quem pegou o dinheiro emprestado de me pagar. Crédito, C de calote, chance dele me dar calote. Mudou a chance dele me dar calote? Não, o emissor continua igual. Não faz sentido. A carteira ficará mais sensível às alterações de juros, oscilará mais, ok? E o desvio padrão, que é risco, né? Desvio padrão é risco. Irá diminuir? Não, irá aumentar. Portanto, só a 2 está correta, a letra D de Brasil. Bora para 8! O estagiário está numa conversa com os amigos sobre os indicadores de risco e retornos ativos. Ele afirma que o índice Nananá representa o risco total, enquanto Nananá representa o risco sistemático de um ativo. Pois bem, deixa eu pegar uma folha branca aqui para explicar uma coisa para você, tá? Duas medidas de risco que eu tenho, tá? Desvio padrão e beta de um ativo. O desvio padrão é a oscilação total de um ativo. Então aqui se diz que o desvio padrão pega o risco total de um ativo. É o risco total. O total que ele oscila. Já o beta, ele pega o quanto que eu oscilo em relação ao Ibovespa, quanto que eu oscilo em relação ao mercado, quanto que eu oscilo em relação a um índice de mercado. Então o beta, se diz que ele pega somente o risco sistemático. Porque é quanto que eu oscilo em relação ao sistema, em relação a um índice, em relação ao mercado. Desvio padrão pega tudo que um ativo oscila. E o beta pega só risco sistemático, que ele pega só em relação ao mercado, ao Ibovespa, por exemplo. Então, beta, risco sistemático, desvio padrão, risco total. Lembrando que risco total é o quê? É o sistemático mais o não sistemático, né? Mais o risco específico. Tá bom? Então, desvio padrão, risco total. Beta, risco sistemático. E aí, se a gente for lembrar, o índice Sharpe, eu tenho o índice Sharpe e tenho o índice Treynor. Lembra? O índice Treynor usa beta. Né? Lembra? O Treynor pega beta, etc, etc. Nem fui eu que queria ser um professor antigo que eu tive. Já o índice Sharpe usa desvio padrão como índice de risco. Então, se índice Sharpe usa desvio padrão, portanto, o índice Sharpe é risco total, ok? E o índice Treynor é risco sistemático, né? Porque o índice beta vai utilizar ou me entrega o quanto que eu oscilo em relação ao mercado. Então, índice Sharpe, risco total. Índice Treynor, risco sistemático. E é justamente isso que a questão trouxe para você. Sharpe e Treynor. Beleza? O estagiário estava aposentado com plano de previdência complementar tipo PGBL. Faleceu e sua esposa Sinara continuou recebendo a renda mensal de 10 mil por mais 10 anos. Ou seja, por um tempo.
Nesse caso, qual era o tipo de renda do plano do estagiário? Bom, vamos lá, vamos por partes aqui, tá? 1. Renda vitalícia com extensão ao beneficiário. Renda vitalícia é enquanto eu viver e eu posso contratar ela com extensão ao beneficiário. No caso, a Sinara. Se eu contratei uma renda vitalícia com extensão ao beneficiário, ela é estendida ao beneficiário e continua sendo uma renda vitalícia até o beneficiário morrer. Que não foi o caso, né? Porque durou só mais 10 anos. Então, não é a A. A B. Renda vitalícia tradicional. Renda vitalícia tradicional é quando eu morrer, cessa o pagamento. Perdi. Então, não é nenhuma dessas duas aqui. Porque a A teria que continuar pro resto da vida da Sinara. Agora eu fico com duas. Renda com prazo certo e renda temporária. Renda com prazo certo, ela paga por um prazo certo. Faça chuva ou faça sol, será paga por aquele prazo. Então, renda com prazo certo. Se eu contratei por 15 anos, por exemplo, então, ano 0 ao ano 15 será pago. Ok? Renda por prazo certo. É certo que será paga. Só que eu faleci aqui. Ela é renda por prazo certo porque ela é certeza que será paga por 15 anos. Para o meu beneficiário nesse caso aqui. Nesse caso, a Sinara. E essa aqui é a resposta. Ok? Letra C de casa. Renda com prazo certo. É certo que será paga. E a temporária, Lucas? A temporária, ela é paga por um tempo. Só que, se eu morri, ela não tem prazo certo que será paga. Ela é temporária. Mas ela não é extensível ao beneficiário. Temporária enquanto eu morrer. Desculpa, morrer não. Enquanto eu viver. Então, se eu contratei uma renda temporária por 10 anos, faleci antes de 10 anos, ela não é certo que será paga. Né? Certo que será paga será a renda com prazo certo. Então, ela não é revertida para o beneficiário. Ok? O estagiário, o investidor, está analisando alguns fundos, ele está preocupado com o risco. Analisar um determinado fundo, sabe que a média é 5 e o desvio padrão é de 2. Então, média 5, desvio padrão de 2. Qual a chance desse fundo oscilar entre 3% e 7%? Pois bem, o que acontece aqui é o seguinte, tá? Cada fundo tem o seu desvio padrão, tá? Cada fundo tem o seu desvio padrão, cada ativo tem o seu desvio padrão. Esse desvio padrão aqui, cada um é 2. Então, cada desvio padrão é 2. A unidade do desvio padrão é 2. Cada amostra vai ter o seu próprio desvio padrão. Tem amostra que o desvio padrão é 5, tem amostra que o desvio padrão é 10, tem amostra que o desvio padrão é 1. Cada um tem o seu desvio padrão, porque isso é um desvio padrão dessa amostra que eu estou analisando, desse fundo que eu estou analisando. Legal? Beleza. E a curva de distribuição normal fala o seguinte, tudo bem? Sempre que eu pegar a média mais um desvio padrão, deixa eu melhorar aqui, né? Sempre pegar a média, ok? E ir para cima, subir mais um desvio padrão, ou descer, vir para baixo, menos um desvio padrão, eu vou pegar 68% dos eventos do que aconteceu, ok? Então essa parte você tem que decorar, tá? 68, 95 e 99%. As chances, tá? Quando eu pego mais ou menos um desvio padrão é 68, mais ou menos 2 desvios padrões é 95 e mais ou menos 3 desvios padrões, eu estou pegando 99% dos eventos. Então essa parte decora, não tem muito como fugir. 68, 95, 99, 1, 2, 3. Perceba, é fixo isso aqui. Tá, Lucas, mas qual desvio? Bom, cada amostra terá o seu desvio. Nesse caso aqui, ó, cada amostra vai ter o seu desvio. Nesse caso aqui, o desvio é 2 unidades. Ok? Então, o desvio são 2 unidades. Então, olha só. Qual que é a média? 5. Ok? Mais um desvio padrão. Eu vou até quando? Até onde, melhor dizendo? Até quanto, né? 5 é a média. Tá aqui, média. Quanto que é cada desvio padrão? É 2. Então, 5 mais um desvio, que é 2, eu vou até 7.
5 menos um desvio padrão, vindo para cá, é 3. Ou seja, eu quero saber qual a chance desse ativo oscilar entre 3 e 7%, que é o que ele está me perguntando ali. Observe, da média eu subi um desvio e desci um. É um só desvio padrão. Se é um desvio padrão, eu estou falando de 68%. Se fosse mais um desvio padrão aqui para cima, indo, portanto, até 9, né? 9, porque é mais 2, né? Nesse caso, só 2 para desvio, seria 95. Teria que descer para o outro lado também. Ok? Então, o que você tem que saber aqui quando cair de distribuição normal é 68 é um desvio, um para cima e um para baixo. 9,5%, 2 desvios, 2 para cima e 2 para baixo. E 99%, abrangendo praticamente todos os eventos, são 3 desvios. Tudo bem? Há de amor para você. Sei que dá um pouquinho de favor, mas não tem problemas. Um coração para você se aliviar. Se você gostou dessa aula e chegou até aqui, meus parabéns. E quero dizer que o PDF dessa aula, o material do que você estudou, você pode baixar sem custo nenhum. Aqui na descrição desse vídeo tem o link para você baixar e conseguir ter acesso ao material que eu utilizei durante as minhas aulas. Um super beijo, deixa um like nesse vídeo e manda para um coleguinha lá da agência, da cooperativa, da corretora, da financeira, ou um amigo ou amiga sua que também precisa estudar e passar no CPA 20. Tchau, até amanhã, nos falamos.